9h30 da manhã, a gente conversa neste momento com Gustavo Jarussi, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, porque Carnaval está chegando. Como é que está a projeção desse setor para as festas desse ano de 2023, que serão as primeiras festas completas depois daquela pausa por causa da pandemia? Muito otimismo por aí, Gustavo. Bom dia para você. Gustavo, bom dia, Carla, bom dia, Débora, bom dia aos ouvintes da Band News. Olha, completamente diferente do ano de 2022. Nós tivemos um carnaval atípico em São Paulo, mês de abril, e esse ano vem completo, na data correta, visitantes estrangeiros, então a perspectiva é muito positiva para o carnaval de 2023, principalmente por causa dos blocos de rua, também agregando ao que já é tradicional no Sambódromo. Quais são os destinos mais procurados? A gente observa uma mudança de comportamento, né, ao longo dos últimos anos. Carnaval de São Paulo, por exemplo, que de uns tempos para cá, né, já se consolidou como sendo, inclusive, o maior do Brasil. Vem turistas, como você falou, de outras cidades, outros estados, outros países. Mas quais são os destinos mais procurados? Porque temos tanto aquelas pessoas que gostam da folia e querem curtir até o último momento, né, com glitter grudado no corpo, e aqueles que querem fugir da bagunça, do barulho, do trânsito, e aproveitam os dias de folga para descansar, né, Gustavo? Olha, o teu comentário é perfeito. A evolução do carnaval em São Paulo foi tão grande que ela encontrou cada um desses nichos, tanto das pessoas que querem descansar, aí sim essas pessoas até deixam São Paulo, mas eu trago até um dado importante aqui de uma pesquisa que talvez vá chamar a atenção dos nossos ouvintes. Quando pesquisada as pessoas em São Paulo, quase 50% delas ficaram em São Paulo movidas pelo carnaval, o que antigamente não acontecia. Então, essa movimentação de ficarem na cidade de São Paulo em virtude do carnaval, ela ajudou o turismo, inclusive, tanto na vinda dos turistas das outras cidades para São Paulo, quanto dos amigos que vêm visitar os parentes aqui, o que já representa, às vezes, quase 25% desse movimento. Agora, Gustavo, o problema maior do carnaval, eu diria que é o deslocamento, né? O problema das estradas, as rodovias ficam entupidas, a gente já tem, assim, digamos que uma ocupação total nesse período e muitas horas de congestionamento. A Associação da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo conversa com o governo para ampliar essas rodovias, trabalhar em duplicação. Como é que é esse contato? Porque várias pessoas deixam de viajar justamente por isso, para não pegar congestionamento, né? A conversa é feita em vários aspectos, embora vale dizer que hoje em dia vir para São Paulo é mais fácil num carnaval que não tem trânsito, como, por exemplo, se a gente for para o Rio de Janeiro na mesma época. Mesmo porque a gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma tradição um pouquinho mais maior do carnaval, mas são os dois estados que mais trazem turistas para suas cidades. Então, o trânsito, de uma certa forma, ele ainda não é um fator impactante aqui. O que sim tem que ser trabalhado muito, isso a gente pode observar principalmente nas pesquisas do Observatório de Turismo e Eventos, que é feito após esses grandes eventos, é o deslocamento interno, inclusive para chegar, por exemplo, no Sambódromo. Se a gente imaginar, nesse caso específico, 50% dessas pessoas, elas vão de carro para o Sambódromo. E aí, nesse período, nesse contexto, o trânsito fica um pouquinho mais congestionado. Mas esse trabalho é feito ano a ano. Eu acho que esse ano vai ser uma outra oportunidade de verificar como vai se desenvolver o carnaval, levando em consideração que o ano passado 99% eram brasileiros, e agora com essa flexibilização e na data normal do carnaval, vai ter um pouquinho mais de turistas participando. Gustavo, como é que está a ocupação hoteleira? Estamos no dia 4 de fevereiro, então temos já a próxima semana e na seguinte esse carnaval oficialmente, né? Estamos aí há 14 dias do carnaval. Quem deixou para a última hora, quem está pensando em pegar uma viagem agora, fazer uma reserva agora pelos hotéis, claro que estamos falando aí de um ambiente muito amplo, né? De um cenário muito amplo de ofertas para todos os bolsos, para todos os gostos. Mas quem quiser fazer uma reserva
Ainda consegue? Qual que é a recomendação para quem está começando a se planejar agora? Olha, consegue sim fazer as reservas, e é importante mencionar que os hotéis com maior ocupação são aqueles onde estão próximos dos grandes eventos ou próximo dos blocos. Então, quando a gente vai para a região norte ou para a região leste, a gente observa ocupações acima de 50%. Então, pessoas que queiram ter valores mais acessíveis de diárias podem ficar em locais mais distanciados, mas que chegam a essas festas de maneira tranquila através dos transportes públicos, ou ficar mais próximo do evento, aí o preço é um pouquinho maior devido à facilidade de estar próximo dos eventos. O que facilitou muito em São Paulo foi o aumento dos blocos de rua, o que moveu um pouquinho essa movimentação para hotéis de outras regiões. Por exemplo, dando um exemplo básico, se nós vermos o Sambódromo move norte e leste em aproximadamente 60%. Quando você vai para os blocos de rua, esses movem as regiões sul e leste. Então, é um quebra-cabeça encontrar o melhor preço, mas a sugestão é, venha para São Paulo, tem muito apartamento em São Paulo, temos que lembrar que São Paulo é uma das maiores malhas hoteleiras do Brasil, temos mais de 1.300 hotéis, tem hotel para todos os gostos e para todos os bolsos. Vamos falar mais sobre isso, então, saindo até um pouco desse tema do carnaval, sobre os hotéis para todos os gostos, para todos os bolsos. Muita gente deixou de viajar no período da pandemia, agora que está retomando, vai se hospedar novamente. Eu confesso que isso aconteceu comigo também. Entre 2019, 2020 até 2022, acredito que eu fiquei em 2 ou 3 hotéis e ainda a coisa era muito voltada para as recomendações sanitárias, né? Álcool em gel, utilização de máscara ou não na área da piscina ou nos dormitórios. A luva no restaurante. Exatamente, para pegar esse tipo de recomendação. Pergunto como é que estão as coisas nesse sentido, Gustavo, se ainda há regras rígidas com relação ao coronavírus e o que há de novidade nos hotéis. Por exemplo, desenvolvimento tecnológico. Tem alguma grande novidade sendo adotada no Brasil? Não sei, de repente um check-in remoto, assim como as companhias aéreas têm feito. O que tem de grande novidade por aí? Olha, na hotelaria a tecnologia sempre ajuda. A questão da pandemia, ela aumentou um pouco essa velocidade de alguns aspectos tecnológicos. Agora, respondendo a primeira parte da pergunta, com muita responsabilidade, alguns itens hoje não fazem mais parte legalmente daquelas questões que nós tivemos em 2021, que era máscara, pincinha, luvinha. Ainda vários hotéis continuam com álcool em gel, porque esse foi um costume que praticamente o brasileiro adotou. Agora, itens como luva, máscara, isso não é necessário. Distanciamento também não é necessário, está muito mais tranquilo esse aspecto. O que devo dizer que, de uma certa forma, até auxiliou na retomada da hotelaria, porque a gente percebeu, e se vocês viajaram bastante, vocês devem ter percebido que a gente está viajando muito mais em família e por tempos maiores, o que a gente chama do length of stay de estadia. E principalmente hotéis de lazer, de praia, que é para aproveitar exatamente o tempo que é valiosíssimo e a gente percebeu que ele é muito volátil quando acontecem situações bastante delicadas, como foi a época da pandemia. Então, existe essa questão que está flexibilizada e a questão da tecnologia, ela evolui a cada dia. Tem hotéis que você pode fazer check-ins sem a presença de um recepcionista, até check-ins mais tradicionais, onde existe o que é a nossa hotelaria tradicional, que ainda é o maior número de estabelecimentos. Muito bem, quero agradecer a participação do Gustavo Jarussi, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis do Estado de São Paulo. Obrigada pela atenção aqui com a Band News FM neste sábado. Um bom fim de semana, até a próxima. Gustavo citou álcool em gel, já me deu uma vontade de passar álcool em gel na mão, já levantei e peguei um pouquinho aqui, mas a gente tem que carregar na bolsa, a gente está habituado mesmo, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Tenha um ótimo domingo, obrigado pelo tempo e tenha um ótimo final de manhã. Obrigada. Valeu.